Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Samuel, por favor. Em 1 Samuel, quero compartilhar uma palavra ao teu coração esta noite. Que noite tremenda, céus abertos neste lugar. Quantos creem comigo, pode dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. Você que está em casa, que Deus abençoe também a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, de uma forma assim muito especial. 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 18, assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar essa noite. Quero lembrar para os irmãos que o Castelo Vida voltou a funcionar hoje. Se você quiser deixar seus filhos lá a partir do próximo domingo, tem toda uma programação, todo um cuidado lá para as crianças. Eu acho que agora a partir de 2 anos. Eu tenho certeza que eles vão sair de lá abençoados também pela palavra do Senhor. Quantos concordam comigo? Dizem glória a Deus. A pastora Dani está lá agora, também cuidando lá dos nossos filhos. 1 Samuel, capítulo 4, no versículo 18. Quantos encontraram, pode dizer amém? Hoje eu vou pregar sobre o tema: não deixe envelhecer a semente que Deus plantou na sua vida. Você pode dizer um amém comigo, hein, amados? Diga comigo: eu não posso deixar envelhecer a semente que Deus plantou em mim. Vamos dizer isso, eu queria que você pudesse dizer isso com fé esta noite, porque eu creio que Deus plantou uma semente no teu coração. Eu creio que Deus já plantou uma semente na tua vida, na tua família. Quantos creem? Pode dizer um glória a Deus comigo aqui esta noite. Diga comigo: Deus já plantou uma semente sobre a minha vida. Quem crê diz um glória a Deus aqui esta noite. Então vamos dizer o tema dessa noite. Diga: eu não posso deixar envelhecer a semente que Deus plantou em mim. Vale um glória a Deus aqui esta noite. Vamos aprender com esse homem, sumo sacerdote Eli. E diz assim, 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era o que, irmãos? Diga comigo: velho. Que mais? E pesado. E tinha ele julgado Israel durante 40 anos. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Peço a ti, Espírito Santo, que o Senhor possa conduzir esta palavra, assim como o Senhor está fazendo desde o início deste culto. Oramos, ó Deus, para que a tua palavra, o teu poder, possa estar aqui sobre nós, com graça, com autoridade, no nome de Jesus. Oramos para que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, e que possamos sair daqui hoje abençoados, despertados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor, com a sua Bíblia aberta. Irmãos, quando nós olhamos para este homem, o sumo sacerdote Eli, nós entendemos que Deus havia plantado uma semente sobre a vida daquele homem. E qual semente Deus plantou? Deus plantou uma semente sacerdotal sobre a vida de Eli. Deus plantou essa semente nele, era um chamado da parte de Deus. É um chamado da parte de Deus para a vida daquele sumo sacerdote. E quando Deus o chamou, Deus não chamou apenas Eli, Deus chamou Eli, mas Deus também chamou toda a sua descendência, toda a sua família. E nesse chamado de Deus, o que Deus fez? Deus plantou uma semente na vida daquele homem. Mas é interessante entender que aquela semente não é apenas para a pessoa de Eli, não é apenas para aquele homem, mas aquela semente é para toda a sua família, é para os seus filhos, para toda a geração. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, já eram sacerdotes. Mas o dia que Eli morresse, por exemplo, um dos seus filhos poderia assumir o seu lugar, se tornando sumo sacerdote em Israel.
aquela semente que Deus plantou na vida de Eli alcançava toda a família, todos os filhos, porque os filhos poderiam ser sumos sacerdotes, os netos de Eli poderiam um dia ser sacerdotes e ser sumos sacerdotes também. Então era uma semente que não alcançava apenas ele, mas era uma semente que alcançava toda a sua família, que alcançava gerações e outras gerações da descendência de Eli. E é interessante entender isso, porque quando nós olhamos para a vida de Eli, nós descobrimos que Deus é um Deus que planta sementes na nossa vida. Mas existem sementes que Deus planta na nossa vida que não é apenas para nós mesmos. São sementes que valem para toda a nossa geração. São sementes que alcançam também a nossa família. Você acredita nisso? Diz glória a Deus comigo. E eu queria que você pudesse dizer: Deus tem uma semente sobre a minha vida. Diga, mas também uma semente, diga, sobre a minha família. Alguém que crê nisso essa noite, que pode dizer um glória a Deus essa noite? Agora, quando olhamos a história de Eli, o que nós entendemos e aprendemos com a história desse homem? Eli, que tem essa semente que Deus plantou, e no caso de Eli é uma chamada, é um chamado de Deus sacerdotal para a vida dele e para toda a sua família. Mas o que Eli fez ao longo dos anos? Ao longo dos anos, igreja, o sumo sacerdote Eli permitiu que a semente que Deus plantou na vida dele, a semente que Deus plantou na família dele, Eli permitiu que essa semente, ao longo do tempo, se envelhecesse e morresse. Deus, Ele planta uma semente em nós, porém cabe a cada um de nós cuidarmos da semente que Deus plantou na nossa vida. O sumo sacerdote Eli não cuidou. Pelo contrário, ele permitiu que no decorrer do tempo, esta semente envelhecesse. E hoje eu estou pregando sobre o tema: não deixe envelhecer a semente que Deus plantou na tua vida. Que semente Deus plantou em nós? Qual semente Deus plantou na minha vida? Qual semente Deus plantou na tua vida? Na vida do sumo sacerdote ali, Deus plantou uma semente sacerdotal, era um chamado de Deus, não apenas para ele, mas para ele e para toda a sua família. Mas o que Deus plantou em nós? Deus plantou em você e em mim sonhos. Existem sonhos que nós temos, que eu e você temos a plena convicção, foi plantado por Deus. Posso ouvir um amém aqui essa noite, igreja? Eu me lembro quando eu era mais jovem, do nada, de repente, Deus plantou um sonho no meu coração de ser pastor. Nunca tinha imaginado isso, nunca tinha pensado nisso. Sempre imaginava que eu só faria parte do louvor na igreja, mas de repente Deus plantou uma semente de um sonho, de um chamado. E quando eu comecei a sonhar em ser pastor um dia, eu entendi que era um sonho que Deus havia plantado em mim. Então existem sonhos que nós temos, que não é apenas sonhos por desejos consumistas, mas são sonhos que Deus plantou na nossa vida. Quantos aqui tem um sonho, que tem a certeza que foi Deus que plantou na tua vida? Digam glória a Deus aqui comigo essa noite. O que Deus plantou em nós? Deus plantou em nós sonhos. O que Deus plantou na nossa vida? Deus plantou na nossa vida um chamado. Quantos de nós, assim como Eli tem um chamado sacerdotal, quantos de nós temos um chamado também? Deus plantou na nossa vida um chamado para servir a Ele, um chamado para sairmos do mundo e virmos para a igreja como você veio. Você foi chamado por Deus, chamado por Jesus para entregar a tua vida nas mãos dEle, sim ou não, igreja? São chamados. Ou seja, uma semente que Deus plantou em nós. O que Deus plantou na nossa vida? Deus plantou na nossa vida uma família. Foi você que escolheu sua família? Sim ou não? É uma semente que Deus plantou. A nossa família é uma semente que Deus plantou em nós. Os dons que nós temos, o dom que você tem, é uma semente que Deus plantou. O talento que você tem é uma semente que Deus plantou. A vocação que você tem é uma semente que Deus plantou. A fé que você tinha, antes nós não tínhamos fé. Antes muitos de nós não acreditávamos em nada. Mas de uma hora para outra, quando conhecemos a Jesus, foi brotando dentro do nosso coração uma semente chamada fé. E hoje eu e você
andamos pela fé. Porque a fé é uma semente que Deus plantou na nossa vida. Deus plantou em nós esperança, sim ou não, irmãos? Nesse último, de um ano e pouco para cá, desde março do ano passado, quando começou essa crise, essa pandemia, não tem faltado na nossa vida a esperança. Porque desde que começou essa tribulação, Deus tem plantado uma semente de esperança no coração da igreja. Você diz um glória a Deus comigo? Então Deus tem plantado semente em nós, caminha comigo. Deus plantou uma semente no nosso coração, Deus plantou uma semente na nossa vida. Então Deus planta a semente, porém, cada um de nós precisamos cuidar da semente que foi plantada na nossa vida, para que esta semente não envelheça. Quando nós voltamos para a história do sumo sacerdote Eli, o texto que nós acabamos de ler nos conta que Eli foi sumo sacerdote em Israel por 40 anos. Quanto tempo? 40 anos. 40 anos Eli julgou Israel. 40 anos Eli tentou cumprir o chamado de Deus na vida dele em Israel. Porém, no final de 40 anos, e 40 anos na Bíblia é algo interessante porque fala de períodos. O número 40 na Bíblia sempre vai falar de períodos. Então quando Eli termina aquele período de 40 anos, como Eli vai terminar aqueles 40 anos? Como que Eli termina aquele ciclo, aquele período na vida dele? O versículo 18 nos diz que nós lemos. Vamos ler de novo, me faz a gentileza. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. Quantos estão me entendendo até aqui? Diz amém. Olha comigo na tua Bíblia. Diz assim: quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era o que, gente? Velho e pesado. E ele tinha julgado a Israel por 40 anos. Sabe como que Eli termina aquele período da vida dele, aquele período do chamado dele? Eli termina esse período de 40 anos sentado, pesado, cego e velho. Diga comigo, sentado, diga bem alto, diga sentado, pesado, cego e velho. Observe isso, igreja. Quando a gente lê esse texto, nós não podemos simplesmente aplicar na aparência de Eli. Eu não estou pregando essa noite sobre aparência. Eu não estou pregando essa noite sobre idade. Não é sobre isso que eu estou pregando essa noite. Eu não posso olhar para esse texto e imaginar a aparência física de Eli. Um homem que está pesado, um homem que está ali cego. Não. Eu preciso entender esse texto e aplicar para a minha vida espiritual. Então eu quero te pedir licença essa noite, para a gente olhar para a vida de Eli, um homem que está sentado, um homem que está cego, um homem que está pesado, e um homem que está velho, e aplicar isso de alguma forma para a nossa vida, para a semente que Deus colocou em nós. Porque o estado de Eli revela o estado da semente que Deus plantou na vida dele. Então quando eu olho para Eli, eu vejo que a semente que Deus plantou, Eli não cuidou, e agora esta semente está como? Sentada, velha, cega e pesado, ou pesada. Essas 4 características dessa semente ou da vida de Eli, eu preciso essa noite que você me permita aplicar isso para a nossa vida, porque nós vamos sair daqui hoje revigorados no poder que há no nome de Jesus. Se você crê, diz um glória a Deus aqui essa noite. Então não estou falando da aparência física, porque não é com isso que Deus se importa. Quando Samuel foi na casa de Jessé, ele olhou a aparência física e ele viu um dos irmãos de Davi, um homem forte, bonito, e ele pensou, esse é o escolhido para ser rei. E Deus disse para ele, não Samuel, você olha a aparência, eu porém vejo o coração. E onde é um coração? O coração é a terra onde Deus plantou a semente na nossa vida, e esta semente nós vamos cuidar para que esta semente não envelheça. Um crente aqui comigo essa noite pode dizer um glória a Deus? Então caminha comigo hoje. 40 anos. No final dos 40 anos, como Eli está? Primeira coisa, diga comigo, sentado.
Ele está sentado. Eli está sentado. Tem uma cadeira? Me presta aí, pastor, por favor. Obrigado. Nos dias do sumo sacerdote Eli, nesse texto, havia uma batalha em Israel. Os hebreus estavam numa batalha contra os filisteus. Os homens hebreus, os homens de Israel, haviam ido para o campo de batalha. Eles estavam na luta, na batalha contra os filisteus. Além dos homens daquela nação, estavam também os filhos do sumo sacerdote Eli. Ofni e Finéias também estavam na batalha. E enquanto havia uma batalha travada na nação de Israel, no meio do povo, os hebreus estão lá na batalha junto do inimigo. A Bíblia diz que Eli, que é o sumo sacerdote, estava como? Sentado. Está sentado. Uma batalha. E ele está o quê? Sentado. Os próprios filhos de Eli estão numa batalha. E Eli estava como? Sentado. A posição de estar sentado, no contexto, é de alguém que está cansado. É de alguém que não está importando com o que está acontecendo. Há uma batalha travada, uma guerra travada, e o sumo sacerdote ali estava o que, gente? Sentado. Isso me faz aprender algumas coisas. Como sacerdote, como sumo sacerdote, olha para mim. Se Eli não fosse para a batalha, se o sumo sacerdote não tivesse condições de ir para a batalha, eu entendo que no mínimo, como sumo sacerdote, ele deveria estar dentro do templo, orando, clamando a Deus por um livramento para o seu povo que estava na batalha. Sim ou não, igreja? Se ele não pode ir para a batalha, ele tinha que estar na oração. Mas a minha Bíblia diz que Eli estava como, igreja? Sentado. É alguém que não quer mais produzir. É alguém que simplesmente se acomodou. Todos estão na batalha, mas ele está sentado. Os seus filhos estão na batalha, mas ele está o quê? Sentado. Isso fala muito comigo. Porque isso me faz pensar nas vezes que Satanás se levanta contra nós. Às vezes que o inimigo se levanta contra a tua vida, contra a minha vida, tentando roubar a semente que Deus plantou na nossa vida, tentando tirar a semente que Deus nos deu. Quantas vezes o inimigo se levanta contra a nossa vida, mas muitos de nós, em meio a uma batalha, ficamos como o sacerdote ali. Ficamos como? Sentados. Sentados, acomodados, esperando para ver o que vai dar. O inimigo está ali, ó, de forma ferrenha contra a esposa. Mas o marido está o quê? Sentado. O inimigo está ali pelejando contra o inimigo contra o marido. Mas a esposa, ao invés de estar na oração, na intercessão, na sabedoria, ela está o quê, gente? Sentada, acomodada. Vou ver até onde que ele vai. O sumo sacerdote, ele tem 2 filhos, os 2 filhos estão na batalha. A minha Bíblia diz que enquanto os filhos dele estão na batalha, lutando contra os inimigos, Eli estava onde? Eli estava onde? Sentado. Quantas vezes nós pais, que temos filhos, e os nossos filhos é uma semente que Deus nos deu, quantas vezes os filhos estão numa batalha, os filhos estão numa luta, os filhos estão sendo afrontados, os filhos estão sendo assediados, os filhos estão sendo assim bombardeados por coisas do mundo, travando uma verdadeira batalha. E quantos pais estão apenas o quê? Sentados. Sabe qual foi a história aqui? Eli ficou tão sentado, que de repente só chegou a notícia para ele: Eli, teus filhos estavam na batalha, enquanto você estava sentado, vim te trazer uma notícia, teus filhos morreram. Quem está me entendendo aqui essa noite? Quem está entendendo aqui essa noite? Glória a Deus comigo. Eu estou pregando essa noite: não deixe envelhecer a semente que Deus plantou na tua vida. Não deixe a semente envelhecer. Ele deixou envelhecer dentro dele aquilo que Deus plantou. Então mesmo quando fala de família, a família está na batalha, ele está sentado. A nação está na batalha, ele está sentado. O inimigo está vindo para destruir, vai tomar a arca da presença de Deus. Eli está o quê? Sentado. Ele não liga. Isso me faz pensar quantas vezes eu e você temos um chamado da parte de Deus. Você está aqui hoje comigo,
ou você está em casa, ou você vai ouvir essa palavra não sei daqui quanto tempo. E quantas vezes Deus já plantou uma semente em nós, um chamado ministerial, mas a gente cruza os braços, vê o circo pegar fogo e permanecemos como? Sentados. Não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Vou ficar na minha, simplesmente sentado. Eu quero dizer para você esta noite, a semente que Deus plantou dentro do teu coração, na tua vida, no teu ministério, na tua família, nos teus sonhos, você não pode deixar essa semente envelhecer. Diante de uma batalha, não fique sentado, mas se posicione como guerreiro, se posicione como homem, como mulher de Deus, se posicione como servo de Deus, se posicione na oração, na intercessão, no clamor. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Se posicione com atitudes, mas não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te deu. Como que está o sumo sacerdote ali? Como é que está o sumo sacerdote ali? Sentado. Segunda coisa, ele perde a visão. A Bíblia diz que ele ficou cego durante os 40 anos. Os olhos de Eli escureceram. E é interessante a gente entender uma coisa, irmãos. Sempre que Deus dá a semente vem seguida de uma visão. Quando Deus planta uma semente na tua vida, e essa semente é um sonho, Deus te dá uma visão de como você vai alcançar o sonho. Quando Deus plantou uma semente na vida de José, quando Deus deu a José uma semente, Deus também deu a José uma visão. José viu os feixes que estavam diante do feixe dele, os outros feixes se dobravam diante dele. O que era aquilo? Era Deus plantando uma semente no coração de José, dizendo para José onde José chegaria. Mas Deus também estava dando a ele uma visão. Quando Deus chamou Moisés, é interessante, Deus plantou um chamado no coração de Moisés, Deus plantou uma semente no coração de Moisés, mas Deus também deu a Moisés uma visão. Ele viu a sarça ardente. Deus disse para ele, vai e fala para Faraó, o eu sou está contigo, o eu sou te enviou. Ou seja, um sonho, um chamado, uma semente é seguida de uma visão. Tem alguém comigo aqui essa noite que pode dizer um glória a Deus? Como assim, pastor? Quando Deus planta uma semente em nós, Ele nos permite ver o caminho. Ele nos mostra a direção que vamos seguir para realizar aquele chamado, para realizar aquele sonho, para viver aquilo que Ele plantou no nosso coração. Deus nos dá uma visão. Deus já te deu uma visão em relação aos seus filhos? Deus já te deu uma visão em relação à tua família? Sim ou não? Deus já te deu uma visão em relação à tua vida? Deus já te deu uma visão em relação à tua vida profissional? Deus te deu uma visão nessa crise toda que nós estamos enfrentando. Deus te deu uma visão de como, no meio dessa confusão, você encontrar um escape e sobreviver nesse tempo? Sim ou não, igreja? Porque quando Deus planta uma semente, Ele nos dá a visão. Alguém está aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus? Agora, o que nós vamos fazer? Nós não podemos deixar a semente envelhecer. Quando a semente envelhece, nós perdemos a visão. O sumo sacerdote Eli deixou a semente envelhecer no coração dele. O que aconteceu? Ele perdeu a visão. Os seus filhos, filhos de Eli, pecavam, mas ele não conseguia enxergar o pecado dos seus filhos. Ele não conseguia enxergar nada. Por quê? Porque a semente envelheceu. O povo estava na batalha, a nação estava numa batalha, o povo de Israel está numa batalha, o povo de Eli está numa guerra tremenda, mas ele não conseguia enxergar a batalha, porque ele estava sem visão. Sabe, irmãos, quantas vezes nós entramos numa batalha espiritual dentro de casa e nós achamos que é coisa natural? Quantas vezes acontece um problema dentro de casa, a gente acha que é algo natural, e muitas das vezes é uma batalha espiritual. Só que quando quando perdemos a visão, a gente não consegue entender que aquilo é uma batalha espiritual, e que exige armas espirituais, que a oração, é o jejum, é a intercessão. Você está aqui comigo essa noite para dizer um glória a Deus comigo, igreja? Nós precisamos entender hoje, que se a semente envelhecer dentro de nós, nós vamos perder a visão. Mas hoje eu quero orar com você,
para que Deus possa restaurar a nossa visão essa noite. Sabe qual é o problema de quem perde a visão? É quem perde a visão não consegue enxergar Deus agindo na situação. Pessoas que mantiveram a semente dentro do coração nesse último ano de pandemia, puderam ver Deus agindo em suas vidas, dando livramento, dando escape, abrindo porta onde não havia portas abertas, abrindo caminho onde o caminho estava fechado. Eu tenho certeza que se você manteve a semente dentro do teu coração, você viu Deus agindo na tua vida neste último ano. Você viu Deus agindo na tua vida? Quantos viram Deus agir na tua vida? Digam glória a Deus aqui essa noite. Mas quando a gente perde a visão, quando a gente deixa a semente envelhecer, a gente perde a visão. Quantos pais não conseguem ver o erro dos filhos? Estão cegos. Não conseguem enxergar. Quantas pessoas que a semente envelhece, perde a visão e se perdem na vida. Quantas pessoas que estão perdidas, literalmente perdidas. Perdidas no meio da pandemia, não sabem o que fazer. Perdidas com a família, não sabem o que fazer para restaurar a família. Não sabem o que fazer em relação aos problemas que está enfrentando, porque deixou a semente envelhecer, perdeu a visão. Quem perde a visão não sabe por onde está andando. O que nós precisamos fazer? Manter a semente dentro de nós, viva, produzindo, para que a nossa visão mantenha ativa, para que nós possamos saber o caminho pelo qual nós estamos caminhando. Você está aqui comigo essa noite? Você está aqui essa noite para dizer glória a Deus, amados? Quem perde a visão não vê o inimigo com o qual está lutando. O sumo sacerdote Eli só sabia que tinha um inimigo, mas ele não conseguia ver, porque os olhos estão fechados. Ele não vê o inimigo e ele não vê a mão de Deus agindo. Quem está sem visão fica completamente perdido. E se você entrou aqui essa noite meio que perdido nesses últimos dias, eu vou orar hoje para que Deus possa te encontrar e ajeitar o rumo da tua história no nome de Jesus. Você diz amém comigo, amados? Quando nós perdemos a visão, ou quando nós deixamos a semente envelhecer, nós vamos perdendo a visão. Pessoas que não cuidaram da semente, às vezes a semente era um sonho, um grande sonho que Deus se colocou no coração, mas a gente deixou esse sonho envelhecer. A gente deixou essa semente envelhecer, e quando a semente envelhece, perdemos a visão, e quando perdemos a visão, ficamos perdidos. Não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que vamos alcançar, não sabemos qual destino vamos alcançar, onde vamos chegar. Se perguntar você está caminhando para onde? Você quer chegar aonde? Quantos fizeram o projeto para esses 10 anos? Quantos fizeram? Se a gente deixar aquilo que nós escrevemos como semente envelhecer, a gente perde a visão e chega a lugar nenhum ou em qualquer lugar. Mas nós não vamos chegar em lugar nenhum e nem em qualquer lugar. Nós precisamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Nós precisamos chegar onde Deus plantou a semente no nosso coração para que nós possamos chegar. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Eu estou pregando essa noite, não deixe a semente que Deus plantou no teu coração envelhecer. Então quando essa semente envelhece, muitos ficam sentados. Quando a semente envelhece, muitos perdem a visão. Quando a semente envelhece, a Bíblia diz que Eli, o sumo sacerdote Eli, estava pesado. Estava como? Me ajuda, estava como, igreja? Pesado. Está vendo quem não cuida da semente? O sumo sacerdote não cuidava da semente. Ele deveria ter uma vida de jejum. Ele deveria ter uma vida de consagração. Ele deveria ter uma vida de trabalho no templo. Mas ao invés disso, a vida do sumo sacerdote Eli era apenas comer as ofertas que eram levadas para o templo. Era apenas comer tudo que chegava lá junto com os filhos. E por causa disso, ao longo do tempo, ele se tornou pesado. Ele ficou um sumo sacerdote pesado. E sabe o que isso me ensina essa noite? Isso me ensina algo interessante. Porque o que antes era uma semente, o que antes era um sonho, o que antes era um chamado, o que antes era uma bênção, o que antes era legal, com o passar do tempo se tornou um peso.
Porque tudo aquilo que era bom antes e a gente não conserva, com o passar do tempo se torna um peso. Para o sumo sacerdote, ali o ministério era um privilégio, o ministério era uma semente. 40 anos depois, o ministério é um peso. Ele se tornou um homem pesado. Ele é tão pesado que quando chega a notícia para ele cai da cadeira, quebra o pescoço por causa do peso daquele homem. Isso me ensina, minha amada igreja, a pensar que se eu não cuido da semente e a semente envelhece, ela vai se tornar um peso. Antes a gente dizia assim: minha família é uma bênção. Pastor, eu amo minha família. Minha família é poderosa. Antes a gente dizia assim: pastor, meus filhos é um presente de Deus. Meus filhos é uma bênção de Deus. Meu ministério, pastor, é um privilégio. Eu sonhava em ter um ministério. A liderança que eu estou hoje exercendo, pastor, foi uma conquista. Que conquista quando eu me tornei líder. Que conquista quando na assembleia, no final do ano, disseram o meu nome e eu me tornei líder. Que conquista quando eu abri minha empresa, foi uma realização. O meu casamento era tudo o que eu queria. O sonho sempre foi um sonho, mas com o passar do tempo, a gente deixa a semente envelhecer, e tudo aquilo que era bênção, tudo aquilo que era semente, tudo aquilo que era um sonho, com o passar do tempo, se tornou o quê? Um peso. Quando a gente deixa a semente envelhecer, é assim. No início do casamento, olha para o marido e diz: uau, que tremendo meu esposo. Se a gente deixa a semente envelhecer, a gente começa a olhar para ele depois de um tempo e diz: eu não aguento mais essa nhaca na minha vida. Eu não aguento mais esses meninos. Eu não aguento mais essa liderança. Eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais essa empresa. Eu não aguento mais esse bairro. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais a vida. Eu não aguento. Por quê? É porque a gente deixou a semente ao longo do tempo, que é a igreja, envelhecer. E tudo aquilo que envelhece vai se tornar um peso na nossa vida. Você pode dizer um amém comigo aqui essa noite? A gente precisa reverter esse quadro, porque aquilo que envelhece tende a acabar. E a semente que Deus plantou na nossa vida não pode envelhecer, não pode morrer e não pode acabar. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Para eu terminar, quarta coisa: se a semente envelhece, a gente deixa de produzir e fica o quê? Sentado. Se a semente envelhece, a gente perde o que? A visão. Se a semente envelhece, o que era bom se torna um peso. Quarta coisa, a Bíblia diz que depois de 40 anos Eli se tornou um homem velho. E eu não quero que você veja esse texto pensando na idade. A Bíblia diz que 40 anos depois, 40 anos de ministério, Eli se envelheceu. 40 anos de ministério, a semente que foi plantada no coração de Eli, agora está velha, envelheceu. E o que a gente aprende quando olhamos para uma semente que envelheceu? É uma semente que perdeu as forças. Eli, 40 anos depois, perdeu as forças. Eli perdeu o vigor. Eli perdeu a novidade. Eu vou te falar uma coisa: Eli perdeu a graça. Ele perdeu a graça. O que é perdeu a graça, pastor? Aquela situação assim: antes eu queria ser líder, agora, tanto faz. Antes eu queria lutar para o meu casamento, agora, tanto faz. Antes eu queria lutar pelo meu sonho, mas agora, tanto faz. Antes eu queria investir no meu ministério, mas agora, tanto faz. Por quê? Porque a semente envelheceu dentro de nós. E quando a semente envelhece dentro de nós, perde a graça. Além de se tornar um peso, perde a graça. Não quero mais. Não quero lutar mais. Não quero sonhar mais. Não quero lutar por esses filhos mais. Quantos pais deixaram de lutar pelos filhos? Por quê? Porque a semente envelheceu, então perdeu a graça. Quantas pessoas não querem lutar pelo casamento, não querem lutar pela empresa, não querem lutar pelo ministério, não querem lutar por nada na vida? Por quê? Porque deixou a semente envelhecer ao longo dos anos e agora não tem mais graça.
olham para a semente, aquilo que era antes algo tremendo, mas envelheceu dentro de nós. E a semente que envelhece dentro de nós, ela perde força. E quando essa semente perde força dentro de você, ela perde a graça. E por isso que a gente escuta algumas pessoas dizendo assim: estou nem aí. Estou nem aí para meu marido, estou nem aí para minha esposa, estou nem aí para meus filhos, estou nem aí para meu pai, estou nem aí para minha mãe, estou nem aí para o meu chamado, estou nem aí para o meu ministério, não estou nem aí para mais nada. Por quê? Porque a semente envelheceu. Eu vim dizer para você essa noite que a semente que Deus plantou na tua vida, você é responsável por não deixar que esta semente envelheça. Sabe o que eu estou pregando hoje? Sobre a importância de você não deixar a semente envelhecer dentro de você. Sabe qual foi o erro do sumo sacerdote Eli? Eu tenho pregado muito sobre ele esses últimos dias, porque Deus tem me ensinado muitas coisas através da vida desse homem. Sabe qual foi o problema? Eu já falei aqui que o problema é que muitas das vezes porque ele não cuidou dos filhos, verdade. Mas Deus me revelou também essa semana que o problema do sacerdote Eli é que ele não cuidou da semente. Então a falta de cuidado dele com os filhos era reflexo de que ele não havia cuidado da semente que estava no coração. E a semente era um chamado de Deus para a vida dele. O sumo sacerdote ele não cuidou da semente e ele termina um processo de 40 anos sentado, sem visão, pesado e velho. Diga comigo: sentado, cego, pesado e velho. Como está você? Diante da semente que Deus plantou na tua vida, como está você? Quando você olha para a semente, que é os sonhos de Deus, que Deus plantou na tua vida. Quando você olha para a semente, a tua família, teu ministério, teu chamado, teu trabalho, tua vida profissional, enfim. Quando você olha para a semente que Deus plantou no teu coração, como está você hoje? Nós estamos aí no meio do mês de março, de maio, não é isso? Quase no meio do ano já, 2021. Um ano que nós declaramos que é um ano de quê? De um novo começo. Mas quando você olha, como está você diante da semente? Sentado? Perdeu a visão? Virou um peso na tua vida, você não está aguentando mais? Ou você se tornou alguém velho? Não quero falar sobre idade, porque existe gente avançada em idade com espírito jovem, e tem muito jovem com espírito velho. Sim ou não? Como estamos nós diante da semente que Deus plantou na nossa vida? 40 anos para você parece muita coisa, sim ou não? Porque em 40 anos tudo isso aconteceu com Eli. Em 40 anos Eli deixou a semente envelhecer. Parece muito tempo quando a gente olha para Eli, a gente pensa: pastor, mas 40 anos. 40 anos a semente envelhece mesmo. Quando a gente olha para Eli, talvez pode ser até um alívio para a gente pensar: a minha semente também envelheceu, porque a minha semente já tem, pastor, já tem muitos anos que eu estou lutando, já tem muitos anos que eu estou esperando, é por isso que a minha semente envelheceu igual a de Eli. Mas tem um homem na Bíblia que eu olho para ele, e quando eu olho para esse homem eu aprendo que não é o tempo que faz a semente envelhecer ou não, é quem cuida da semente. E eu vim pregar essa noite, eu não estou pregando para o tempo, eu não estou pregando para o tempo, eu não estou pregando para a semente, eu estou pregando para quem cuida da semente, e é você. Se você olha comigo na tua Bíblia, em Josué capítulo 14, versículo 17, versículo 7, faz a gentileza comigo. Josué capítulo 14, olha comigo rapidinho para a gente terminar. Josué 14, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Josué 14, versículo 7. Quem encontrou diz amém. Encontraram? Vocês estão bons de Bíblia, hein, irmãos? Posso ouvir um amém? Diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, fiz o quê? Perseverei. O segredo
de manter a semente viva é a perseverança. É o que, igreja? Perseverem em seguir o Senhor meu Deus. Olha o versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9, Deus estava plantando uma semente no coração de quem? De Caleb. Versículo 9, Caleb está dizendo assim: 45 anos atrás, eu tinha 40 anos, quando Deus plantou a semente. Moisés diz assim: Caleb, a terra que você entrou, vai ser sua e da tua descendência, você vai possuir essa terra, você e teus filhos e toda a tua descendência, da mesma forma que Deus plantou uma semente no coração de Eli, para ele e para toda a família, Deus plantou uma semente no coração também de Caleb, para ele e toda a família. E aí ele diz assim no versículo 10, olha comigo por favor: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que eu tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Agora é a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Dois homens, e eu vou terminar, que Deus plantou uma semente. Consegue perceber a diferença? Consegue perceber a diferença, igreja? Dois homens que Deus plantou a semente. Em 40 anos Eli deixou a semente envelhecer. Em 45 anos a semente de Caleb estava pronta para produzir. Qual é a diferença? É o Deus que prometeu? Qual é a diferença? É a semente? A diferença é quem cuidou da semente. A diferença é o que, igreja? Quem cuidou da semente. Talvez a diferença entre você e algumas pessoas seja como você está cuidando da sua semente. Posso ouvir um amém? É como você está cuidando da semente. Talvez a diferença entre o teu casamento e o casamento de alguém é como vocês estão cuidando da... Talvez a diferença entre o teu filho e o outro é como você está cuidando da semente. Dois homens receberam a semente, Caleb e Eli. Em 40 anos, Eli destruiu a semente. Em 45 anos, Caleb tem a semente pronta para produzir. Olha para mim. Quantos anos tem a semente que Deus te deu? Alguém aqui, Deus plantou uma semente de sonho? Faz assim para mim, deixa eu ver. Alguém aqui, Deus plantou uma semente chamada família? Faz assim. Uma semente chamada filhos? Alguém aqui, Deus plantou uma semente do ministério? Você foi chamado para o ministério fazer algo? Deixa eu ver aqui. Quantos fazem assim? Digam glória a Deus comigo aqui essa noite. Sementes. Eu te pergunto, 40 anos depois, um estraga a semente, o outro tem a semente pronta para produzir. Eu tinha um pastor que me discipulou, que ele sempre falava uma frase quando ele fazia casamento. Eu aprendi e quase sempre que eu faço um casamento eu uso. E esse pastor dizia, ele ensinava o seguinte: se duas crianças receberem o mesmo brinquedo, comprado na mesma loja, feito na mesma empresa, da mesma marca, do mesmo dia, e duas crianças diferentes recebem aquele brinquedo, os dois são iguaizinhos, mesmo material, mesma obra-prima, mesma fábrica, mesma data de fabricação, tudo igual. Duas crianças recebem aquele brinquedo. Na mão de uma criança, aquele brinquedo pode durar o quê? Algumas horas, alguns minutos. Tem menino que você entrega a ele o brinquedo, antes de você virar as costas, ele já quebrou. Sim ou não, irmãos? Tem criança que não tem um brinquedo inteiro, não é porque só ganhou quebrado, é porque quebrou todos que ganhou. Agora existem crianças que recebem o mesmo brinquedo, do mesma fábrica, mesmo, tudo igual. Dura 1 ano, 2 anos, 5 anos,
10 anos, casa, o filho cresce, ou tem o primeiro filho e ele diz assim: filho, olha aqui, isso aqui o papai ganhou, tinha 5 anos de idade. A diferença é o material do brinquedo? É a loja que fez? Onde está a diferença? Nas mãos que manuseiam o brinquedo. A diferença entre a sua semente e a de outro não é a semente, são as mãos. Tem alguém aqui comigo essa noite? Porque a semente é Deus quem está dando. Como estamos cuidando da semente? Caleb, 45 anos, ele está dizendo: eu estou tão forte quanto antes. 45 anos eu ainda estou forte para a batalha. Ele está o quê? Sentado, cego, gordo e velho. Do outro lado o Caleb está dizendo o quê? Estou forte. Um está dizendo: eu não quero lutar mais. Um está dizendo: eu não vou para a batalha, eu vou ficar quietinho. Porque está o quê? Cego, velho, pesado. O outro está dizendo: não, eu vou para a batalha, eu vou encarar o inimigo. Eu vou tomar posse do que é meu, o que é meu, o que é meu é meu. O que Deus prometeu é meu, eu não dou a ninguém, eu não abro mão, é meu. Eu entro, tem gigante, Caleb, não tem problema, eu enfrento o gigante, eu expulso o gigante. Mas o que Deus me prometeu, eu não abro mão. Como está a semente dentro de você? A semente envelheceu? Envelheceu a semente dentro de você? Se a semente envelheceu na tua vida, porque talvez você está me escutando dizendo: pastor, você não sabe. Você não sabe a minha realidade. Pastor, se eu estou pregando, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Pastor, você está dizendo isso, mas não dá mais. A semente morreu. A semente do sonho morreu. A semente do ministério morreu. A semente do chamado morreu. Você está me escutando pregar dizendo: pastor, não tem jeito mais. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que ainda que uma árvore seja cortada, diz assim João 14:7, porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda se renovará, não cessarão seus renovos. Versículo 8, se envelhecer a raiz na terra, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Esse texto é o respaldo de tudo que eu preguei hoje. Se a semente envelhecer, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Qual semente envelheceu dentro de você? Quando tem seca muito tempo e chove, depois de muito tempo sem chover, quando chove, você sente aquele cheiro da chuva? Quem já sentiu isso? Cheiro da terra molhada? Só daquela primeira chuva, às vezes uma raiz que envelheceu já começa a brotar. A chuva hoje, a água hoje, é a palavra de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, se fará dentro dele um rio de água viva que jorra para a vida eterna. A palavra de Deus sendo pregada essa noite é como um rio jorrando neste lugar. Se você deixar essa palavra entrar dentro do teu coração, a semente que envelheceu dentro de você, hoje ela vai rejuvenescer no poder do nome de Jesus.